O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, aplaudindo também aquela que guardou essa palavra em seu ventre, Jesus. Vamos assentar cantando o refrão do Salmo. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. E a igreja sempre acreditou na Virgem Maria como Mãe de Deus. Porém, foi necessário proclamar esse dogma no concílio de Éfeso. Foi o 3º concílio, no ano de 431, por conta de uma heresia desenvolvida por Nestório, que defendia que Maria assumia o papel de mãe apenas na natureza de Cristo, na natureza humana de Cristo e não na sua natureza divina. E a igreja crê que ela, sendo mãe de Cristo, ela é mãe tanto da humanidade quanto da divindade, porque é uma só pessoa. Meus irmãos e irmãs, mas eu gostaria de me valer desta aplicação do título de Mãe de Deus, para dizer que também isso diz respeito a nós, porque Jesus Cristo mesmo, Ele vai nos falar sobre aqueles que são sua mãe e seus irmãos. Jesus, Ele vai dizer que se torna sua mãe aqueles que ouvem a palavra do seu Pai e a colocam em prática. O Senhor, Ele, numa ocasião, pregando, estava ali envolto de muita gente, chegou a sua mãe e seus irmãos e pediram para que informassem da sua presença. O Senhor então se vale dessa ocasião para dizer: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? E nessa ocasião então que Ele revela que é todo aquele que ouve a vontade do meu Pai e a põe em prática. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós, a partir disso, podemos entender que ser mãe é aquela que concebe e dá à luz. Portanto, para ser mãe de Jesus é preciso conceber a palavra e é preciso então pô-la em prática.
conceber a palavra e dar à luz. De que modo dar à luz? Pondo esta palavra em prática. Meus irmãos, mas há duas maternidades que são incompletas. Há duas maternidades que elas causam uma certa curiosidade em nós para essa meditação espiritual, porque existe também um modo de interromper a maternidade. A primeira, uma já conhecida por todos, que é o aborto. O aborto que acontece quando uma vida, após ser concebida, ela não é dada à luz, ou por causa natural, ou pelo pecado dos homens, que causam a morte deste feto. Até pouco tempo atrás, este era o único caso que se conhecia de maternidade incompleta. Mas depois se começou a falar também sobre dar à luz um filho sem o ter concebido. E como seria isso? É o que acontece no caso de filhos que são concebidos em proveta. Ou seja, eles só podem ser colocados no seio de uma mulher depois de serem, então, concebidos em outro lugar. Então, se vale de um útero emprestado, se vale de um útero alugado, para então inserir ali aquilo que fora concebido num laboratório, muitas vezes. Neste caso, o que a mulher dá à luz não vem dela. Neste caso, a mulher, ela não concebe no coração antes que no corpo. Curiosamente, houve na antiguidade também hereges que pensavam algo semelhante da Virgem Maria, dizendo que ela havia apenas sido uma hospedeira, como se ela só veio dar à luz, porque a carne teria também sido de origem celeste, ou seja, a carne de Jesus, e que ela, portanto, tinha sido para ele apenas uma via e não uma mãe. Uma heresia isso. Infelizmente também, meus irmãos, no nível espiritual, há essas tristes possibilidades de conceber Jesus sem dar a ele luz. Acolher a palavra sem a pôr em prática. E, meus irmãos, essa meditação ela é muito oportuna nesse primeiro dia do ano civil. Falava no início da celebração, que no sexto dia o Senhor criou o homem, soprou sobre suas narinas, e aí no sábado, quando o Senhor descansa, então o homem está ali, dando livre curso à sua vida, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor lhe havia feito. Meus irmãos e irmãs, esse ano de 2022 é um ano em que nós temos sentido a urgência de darmos luz a Cristo. Assim como o Senhor, de certo modo, se assim poderíamos dizer, deu a luz para nós, ou seja, podemos no dia de sábado, na pessoa de Adão e Eva, desfrutar da vida. Nós hoje somos chamados, meus irmãos, a dar a luz a um novo homem, a Cristo, para que Ele possa então revelar a outros esta vida, que é vida em abundância, que é vida em plenitude. Meus irmãos e irmãs, nós não fomos colocados neste mundo para levar uma vida minguada, para levar uma vida recuada, para levar uma vida intimidada. Nós sabemos que o medo tem assolado a muitos. É importante, portanto, deixarmos o medo para trás. Assim como diz a Escritura, quem ama, lança fora o medo. Vamos repetir isso? Quem ama, lança fora o medo. Queremos lançar fora o medo. Queremos conceber o amor de Jesus Cristo no nosso coração, mas não só concebê-lo. Não queremos apenas engravidar de Jesus Cristo, queremos também dar a luz a Ele. Ou seja, levarmos à prática aquilo que temos ouvido do Pai. Meus irmãos e irmãs, o mundo tem tido essa necessidade. Inclusive Jesus ele vai dizer que brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que eles, as vendo, possa glorificar a Deus. Então é necessário que brilhe a tua luz. De que modo brilha a tua luz? Você dando a luz Jesus Cristo, deixando que Cristo apareça. Na minha paróquia, meus irmãos, graças a Deus, há muitas mulheres grávidas. E é muito curioso, né? Sempre quando delas me aproximo, eu encho de pergunta, porque cada uma tem uma sensação. E elas falam também que no tempo da gravidez, existe alguns desconfortos. Elas falam a respeito da maneira como se deve deitar, de que não estavam acostumadas. Elas falam também dos enjoos de que sente. Algumas falam umas coisas até um tanto engraçadas. Outro dia eu ouvia uma dizer que ela julgava que aqueles desejos que mulheres grávidas possuem eram frescura, até que então ela engravidasse. E ela sentiu o desejo de comer tijolo com leite condensado. Interessante, né? Que uma pessoa grávida, ela começa a se comportar de forma distinta que antes. Existe desconforto, existe também umas certas loucuras para quem não está na pele dela, né? Quem não está na pele dele acha isso tudo uma loucura, mas é a experiência de que ela passa. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos também grávidos de Jesus Cristo, nós experimentamos alguns desconfortos, sim ou não? Existem alguns desconfortos que nós precisamos então nos adaptar. Porque, meus irmãos, poderíamos aqui romantizar essa gravidez de Jesus Cristo, mas não é bem assim. Existe um desconforto, mas, meus irmãos, como diz a própria Escritura, as dores do parto são logo esquecidos pela mãe ao ter a criança em seus braços. As dores do parto é algo surreal, porém depois de ter aquela criança, a alegria é tão grande que nem sequer faz menção da dor que acabara de se viver. Meus irmãos, aquilo que nós experimentamos de desconforto pelo fato de termos concebido Jesus no nosso coração e estarmos gestando essa vida nova, nem se compara, meus irmãos. As perseguições de que sofremos, as calúnias de que enfrentamos, todas essas ameaças do mal que nos trazem certo desconforto, nem se compara com aquilo que está por se manifestar. Vale a pena passar por tudo isso, amém? Por isso, meus irmãos e irmãs, eu queria apenas te encorajar neste primeiro dia do ano, a não só conceber Jesus aqui na Canção Nova, a não apenas ficar contemplando o que nos diz o Pai, lá do céu, pela boca de muitos profetas que por aqui passam, mas que a gente possa também de imediato, com uma certa pressa, colocar em prática aquilo que nós contemplamos. Meus irmãos, é preciso passar da contemplação para a imitação. Vamos repetir isso? É preciso passar da contemplação para a imitação. Meus irmãos e irmãs, assim como é preciso ter fé, é necessário também ter obras. Nós somos justificados pela fé, mas essa fé, ela nos impele a praticar boas obras. Por isso, aquele que concebe Jesus no coração, aquele que dele fica grávido, mas não dá a ele a luz, ou seja, não deixa ele aparecer. Veja, as mulheres grávidas de minha paróquia, essa mudança física nelas, as tornam até bonitas. Mas, meus irmãos, e causa-nos uma certa alegria ver aquele barrigão enorme, mas não existe alegria maior do que quando se vê a criança em seus braços. Aquela criança que vinha sendo gestada, aquela criança que vinha se desenvolvendo, agora está nos braços de sua mãe. Aquela criança que fora gerada por 9 meses, agora está ali. Podemos tocá-la, podemos sentir o seu cheiro, podemos então ouvi-la. Meus irmãos, é difícil que essa criança ela não arranque
sorrisos. É difícil que aquela criança que acabara de nascer, ela não venha causar admiração, que ela não venha causar maravilhamento. E eu penso, meus irmãos, que a nossa nação, a nossa pátria Brasil, tem sentido necessidade deste maravilhamento. Como diz a palavra de Deus, meus irmãos, que toda a criação geme em dores de parto, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, quantos da sua família vêm sofrendo? Quantos da sua rua, do seu bairro? Quantos, meus irmãos, do seu município, do seu estado, do nosso país vêm sofrendo? Porque aguardam a manifestação dos filhos de Deus. É preciso então que demos luz a Cristo e Ele apareça. Apareça o quê? Apareça você paciente, apareça você manso, apareça você sábio, apareça você humilde, apareça você forte, apareça você prudente, apareça você justo. É então quando tu te tornares justo, é exatamente quando tu te tornares prudente, forte. Imagina as pessoas que te conhecem, as pessoas que convivem contigo e sabem que quando o sofrimento lhe batia a porta, não demorava muito para que você estivesse resmungando, murmurando, se lamentando. Agora você está com uma bravura, agora você está com uma firmeza, agora você está com uma força, você está com uma alegria que circunstância nenhuma é capaz de te roubar. Então as pessoas perguntam: quem é você? O que lhe aconteceu? E você então poderá dizer, como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso, meus irmãos, que o padre se refere quando eu digo de dar a luz a Cristo, ou seja, trazê-lo de modo que outros possam vê-lo e vendo, venham a glorificar a Deus que está nos céus. Quantos, meus irmãos, precisam ver Cristo? Por isso não se demore em colocar em prática aquilo que aqui vem sendo concebido no teu coração. É muito comum, meus irmãos, que no dia 1º de janeiro a gente começa a fazer um plano de vida, sim ou não? Eu pergunto, tem gente aqui que já fez um plano para que já agora de início do ano comece uma dieta, sim ou não? Tem pessoas aqui que já começaram a fazer planos para se exercitar fisicamente, para entrar numa academia, para praticar um esporte, sim ou não? Alguns também já fizeram um plano de vida para iniciar uma leitura espiritual. Alguns até se propuseram a ler um livro por mês, quem sabe 2 ou até mais. Tem isso aqui, sim ou não? Meus irmãos e irmãs, isso tudo é muito bom. Não se desencorajem quanto a isso. É muito bom se planejar, é muito bom sonhar. E olha, e caso a gente venha vacilar num desses projetos, não se demore em retomá-los. Não pense que porque você veio a fracassar, você um dia veio a faltar com o seu compromisso, que você deve agora abandoná-lo de vez. Não se entregue a esse desânimo, não se abandone a uma frustração estéril, mas se apronte, sacuda a poeira e recomece. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Deve ter a primazia entre todos os projetos, que você siga com essa gestação, para que apareça uma vida nova na sua história. Amém? A sua história, ela precisa ser recriada. Deixa, portanto, que o Espírito Santo te cubra com a sua sombra, assim como Ele fez com a Virgem Maria. Talvez um e outro aqui pense: olha, mas como isso será possível? Como será possível eu me tornar uma pessoa justa se eu trabalho em uma empresa que me coloca num serviço injusto, numa desonestidade? Alguns talvez deixem de estar se perguntando assim: olha, mas como eu farei então? Eu pedirei contas ao meu patrão? Eu direi ao meu patrão: olha, não posso mais aqui trabalhar? Talvez sim. Agora é importante que você não se esqueça de que
o que lhe vai acontecer, o menino que de você vai surgir, ou seja, a vida nova, é obra do Espírito Santo. Foi exatamente isso que o arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria, e também hoje a igreja diz para cada um de nós: não se preocupe como se dará, dê apenas o seu sim. E você vai ver que Deus vai te encorajar, e você vai se ver fazendo coisas que jamais imaginou. Você vai chegar perto do seu patrão e dizer: olha, não me peça mais essas coisas, porque, olha, Cristo apareceu na minha vida. E aí você pensando talvez que ele lhe mandaria embora, de repente ele então passa a te respeitar e mantenha você na empresa, ou não, ou te mande embora. Mas eu tenho certeza de que aqueles que depositam a sua esperança e confiança no Senhor não são confundidos, porque eu já experimentei isso também na minha vida, e por isso eu posso testemunhar a vocês. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe como se dará essa transformação, não se preocupe como se dará este fato de você conceber, gestar e dar à luz, porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Você crê sim ou não? Diga: eu creio que o Espírito Santo pode mudar a minha vida radicalmente neste ano de 2022. E como a Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, eu também quero me abrir a esta surpreendência divina. Eu quero dar o meu sim. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, há muitas pessoas que estão entrando nesse ano ainda tomadas pelo medo, mas elas, por força do Espírito Santo, se tornarão uma pessoa tão corajosa que irá assombrar aquelas que a acompanharam ao longo do ano de 2021. Pessoas que eram fracas, pessoas que eram covardes, pessoas que se escondiam diante de qualquer desafio, irão a todos ultrapassar. Por quê? Porque não estarão sozinhos, meus irmãos. Por isso eu queria chamar a tua atenção pelo fato também de muitas vezes nos colocarmos na igreja como aquele que faz boas obras. Há muita gente que está vivendo uma inquietude, se acumulam de boas obras, fazem muita caridade, meus irmãos, e talvez alguns aqui devem estar se perguntando: mas padre, qual é o problema com isso? É aquela pessoa que dá a luz, mas sem ter concebido. Pessoas que estão fazendo boas obras, porém, elas ainda não conceberam Jesus no coração. Veja, meus irmãos e irmãs, não são, vai dizer a Escritura, as boas obras que nos salvam, mas nem tampouco sem as boas obras podemos nos salvar. Mas é preciso que as boas obras sejam acompanhadas de uma vida de fé. Portanto, primeiro eu concebo Jesus no coração, depois eu pratico as suas obras. É preciso, meus irmãos, que a gente se dê conta também nas motivações que me levam à prática das boas obras. Por que eu faço caridade? Por que eu sirvo? Por que eu estou perdoando? Eu não posso, meus irmãos, muitas vezes fazer essas boas obras sem me fazer essa pergunta, porque eu posso estar sendo movido por uma hipocrisia, eu posso estar sendo movido por uma vaidade, eu posso estar sendo movido por um hábito, por um costume, e aí essas coisas não se tornarem méritos para a minha salvação. Por isso, meus irmãos, podemos às vezes até inclusive dar perdão para manipular o outro. Às vezes julgamos pessoas boas pelo fato de: não, eu não guardo ressentimento, eu libero perdão. Mas por trás desse pedido de perdão, por trás dessa aceitação de perdão, às vezes tem ali uma má inclinação nossa, querendo manipular o outro, ganhar o outro, por vaidade ou por qualquer outro interesse escuso. Por isso, meu irmão, minha irmã, não queremos apenas conceber a Cristo sem dar a Ele a luz. Também não queremos, meus irmãos, apenas dar a luz sem tê-lo antes concebido. Por isso eu convido você a se pôr de pé. E eu quero, meus irmãos, te lembrar daquela passagem de Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10, que diz: é pela graça que sois salvos, mediante a fé.
E isto não é a vós que se deve, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém venha se glorificar. Pois nós somos obra sua, criados em Jesus Cristo, em vista das boas ações que Deus de antemão preparou para nós as praticarmos. Ou seja, nós somos a obra de Deus. Diga, eu sou uma obra de Deus. E meus irmãos, a obra boa é aquela que Deus mesmo fez em Cristo. A obra boa somos nós. Porque nós só apenas fomos criados por Deus, nós fomos também recriados. Continuamente nós estamos vindo sendo recriados. Deus, porém, nos salvou em Cristo, não para que ficássemos inertes, passivos ou pior, no pecado, mas para que tivéssemos a capacidade de cumprir, por nossa vez, através da graça e da fé, as boas obras que Ele de antemão preparou para nós, e que são os frutos do Espírito Santo. Eu termino, meus irmãos, para que a gente possa iniciar a oração, dizendo um texto de São Francisco de Assis. Ele diz assim: somos mães de Cristo quando o trazemos no coração e no corpo, através do amor divino e da consciência pura e sincera, nós o damos à luz pelas obras santas, que devem resplandecer como exemplo para os outros. Ó, como é santo e como é caro, agradável, humilde, pacífico, doce, amável e desejável, acima de qualquer coisa, ter semelhante irmão e semelhante filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos tornarmos mãe de Jesus Cristo, quando Ele for concebido, gerado, estivermos a ponto de dar à luz, a ponto de aparecer as boas obras, vai vir o dragão, vai vir o diabo, vai vir o inimigo, mas não tenham medo. Ele vai querer devorar a criança, como diz o livro do Apocalipse. Mas lembre-se, o Senhor preparou uma legião de anjos, por ordem de São Miguel, para nos defender. Por isso não tenha medo, nós já somos mais que vencedores. Cantemos. Erguendo as nossas mãos, pedimos: ó, enche-me, Espírito, como encheu Nossa Senhora. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, para que tudo possa acontecer em nossa vida, para que possamos realizar todo tipo de boa obra, para que verdadeiramente tenhamos Jesus dentro de nós. Espírito de Deus, assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. E em resposta a essa palavra, vamos erguer as nossas mãos e vamos responder a tudo isso que o nosso sacerdote nos trouxe. O fundamental é que tenhamos a mesma experiência do batismo no Espírito Santo, porque a força do Altíssimo te encobrirá, o poder de Deus virá sobre ti. Pensa: vem, Espírito Santo, vem, batiza-me, fecunda no meu coração a presença de Jesus.
Vem, Espírito Santo, se derramar sobre a minha vida. Me dá a unção, a razão de tudo aquilo que eu realizo e realizarei. Como acontecerá todas as coisas, o Espírito virá sobre ti. Clame, clame pelo Espírito Santo. Oh, enche-me, Espírito, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Creio